Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Elias, trazendo para vocês mais um vídeo informativo aqui no canal Passeio na Imigração. Hoje o tema é informações para engenheiros civis, ou engenheiros no geral também, tá? Embora eu vá apresentar aqui informações até mais específicas para engenheiros civis, mas elas são válidas para vários profissionais da engenharia também, tá? Estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas aqui pediram algumas informações, né? Então eu já falei que eu ia fazer esse vídeo aqui como nosso próximo vídeo informativo, então atendendo aqui aos pedidos e cumprindo a minha promessa, estou trazendo para vocês esse vídeo aqui. Vai ser abordado aqui nesse vídeo. Primeiramente, o que é preciso para trabalhar como engenharia na Irlanda? Eu sou engenheiro civil, eu moro aqui na Irlanda já há 2 anos e eu trabalho numa empresa de engenharia aqui da Irlanda já faz 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, eu acho. Então eu queria compartilhar um pouco da minha experiência aqui com vocês, para auxiliar vocês, certo? O que precisaria para trabalhar aqui na Irlanda? Esse vídeo provavelmente vai ficar um pouco longo, se você tiver com pouco tempo, dá uma olhada na descrição, que eu vou deixar aqui a minutagem também, sobre os assuntos que a gente vai tratar, então você pode pular diretamente para o tema que mais te interessa. Mas eu aconselho a ver o vídeo inteiro, né? Porque tem várias informações aqui práticas, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? Então, sem enrolação, o que a gente vai abordar aqui? Primeiramente, a parte da validação do diploma. Precisa fazer a validação de diploma para engenharia? Como é que funciona isso? Qual é o nível de inglês que você precisa ter para trabalhar aqui com engenharia na Irlanda? Quero falar um pouco também sobre vistos, sobre cidadania europeia, vistos, como é que funciona. Também sobre currículo, experiência, também um pouco algumas dicas sobre LinkedIn para vocês, sobre como procurar emprego, onde procurar, o que fazer. Várias dicas aqui interessantes. Eu acho que esse vídeo vai ser bem informativo, então se vocês gostarem do conteúdo aqui, por favor, deixem um like, se inscrevam aqui no canal, tá? Ajudem esse canal a crescer, porque a intenção é continuar trazendo vídeos informativos e vídeos de entretenimento para vocês, tá? Então vamos lá, vamos começando aqui. Primeiramente, o mais importante, o que eu preciso fazer em termos de validação de diploma para poder trabalhar com engenharia na Irlanda? Para engenharia não tem uma validação assim com prova, com uma validação assim mais complexa. O processo é relativamente simples, tá? Eu estou utilizando esse roteiro aqui para não me perder aqui. De vez em quando eu vou ficar mostrando ele para vocês aqui, tá? O que você precisa fazer, na verdade, é fazer a tradução para o inglês, né? Do seu diploma da graduação em engenharia e do seu histórico, né? Que histórico, ementa, tem pessoas que chamam isso de formas diferentes, mas é o documento que você ganha junto com o seu diploma, onde está constando quais foram as disciplinas que você fez, a carga horária, né? Isso precisa ser tudo traduzido para o inglês, tá? Feito a tradução com um tradutor juramentado. Eu aconselho fazer isso diretamente aqui na Irlanda, que provavelmente vai sair mais barato do que fazer no Brasil, tá? Talvez você tenha que pesquisar um pouquinho, algumas das disciplinas elas têm nomes um pouco diferentes aqui na Irlanda, mas normalmente o tradutor já tem experiência nisso, ele consegue traduzir tudo. Se ele tiver alguma dúvida, ele vai te perguntar e aí você auxilia o tradutor a descobrir qual que é a disciplina equivalente aqui na Irlanda, né? É basicamente isso, tá? Você vai traduzir o diploma e a empresa que for te contratar, ela que vai verificar esses documentos para ver se realmente são reais, né? Se você tem a experiência que eles precisam. Só que o seguinte, se você já quiser adiantar esse processo para a empresa não precisar verificar, porque depende, às vezes as empresas pequenas, elas não têm muita experiência, né, com trabalhadores estrangeiros, aí talvez eles tenham um pouco de dificuldades. Empresas maiores, multinacionais, tá, que tem bastante funcionários de todas as nacionalidades, aí eles não têm problema em fazer isso, eles mesmos verificam. Mas se você quiser simplificar para a empresa, eu recomendo vocês a fazerem a inscrição no Engineers Ireland, que é o órgão dos engenheiros aqui na Irlanda. Ele não é exatamente como o CONFIA e o CREA, né, do Brasil, tá? Porque não é obrigatório você ser filiado a ele para você poder exercer sua profissão, tá? Só que ele dá umas vantagens interessantes aqui para os afiliados dele. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, assim, se você fizer a inscrição com o Engineers Ireland, você vai ter que mandar lá essa mesma documentação traduzida e eles vão fazer essa verificação lá e vão para poder fazer a sua inscrição, então já vai ficar verificado. Quando você for se candidatar para uma vaga e já apresentar que você é membro do Engineers Ireland, a empresa provavelmente nem vai verificar a tua documentação, porque o Engineers Ireland já fez isso, tá? O que precisa para poder fazer a inscrição no Engineers Ireland, né? Você vai ter que entrar lá no site deles, que é o engineersireland.ie. Eu vou deixar todos os links que eu estou falando aqui na descrição do vídeo, tá? Você vai preencher o formulário, você vai na área Membership, Become a Member, Full Membership. E aí você vai lá e vai preencher um formulário. Qual que é o valor, né? Você precisaria pagar uma anuidade, tá? Assim como o CREA no Brasil, você paga anuidade aqui no Engineers Ireland. A anuidade normal para um membro que está na Irlanda seria de 280 euros por ano, né? Mas, o seguinte, você quando vai chegar aqui na Irlanda, você provavelmente não vai estar empregado já, né? Então você consegue fazer a aplicação como se você tivesse desempregado procurando um emprego, né? Então essa taxa de 280 por ano, essa anuidade, ela vai cair para 65 por ano. Então o que você precisa
precisa fazer para ter direito a pagar essa anuidade reduzida aqui? Você tem que baixar o formulário do Job Seeker e preencher. Eu vou deixar o link para onde baixa esse formulário, tá? Mas é umas informações bem básicas que você precisa colocar sobre você. Você preenche e depois você vai mandar para esse e-mail aqui, o subscriptions@engineersireland.ie. Eles vão te pedir também a cópia do seu passaporte, né? Não o passaporte inteiro, né? A parte das suas informações pessoais, né? Sua identificação. Eles vão te pedir as traduções, né? do seu diploma e ali o histórico da graduação. E eles vão pedir que um membro do Engineers Ireland assine essa sua documentação, atestando de que é real, né? Então, assim, se você conhece algum membro do Engineers Ireland, né? Você tem algum engenheiro que é amigo seu aí, peça para ele fazer isso para você. Ele só vai ter que entrar com... colocar o nome dele, o número da inscrição e a data em todas as páginas dos seus documentos traduzidos, né? Então dá para fazer por PDF ou você pode imprimir e ele faz à mão isso, né? Então cada página ele vai ter que colocar essas informações, o nome, o número da inscrição e a data. Eu vou até mostrar para vocês aqui um modelinho. Se você não conhecer ninguém, né, nenhum engenheiro que possa fazer isso para você, que seja membro do Engineers Ireland, você pode pedir para um advogado aqui fazer isso para você na Irlanda e, pelo que eu pesquisei também, se você não quiser também um advogado para fazer isso, até a Garda pode fazer isso para você. Você chega lá, explica a situação e eles poderiam assinar os documentos para você. Como é que fica esse documento, né? Aqui, por exemplo, é uma das páginas da tradução da minha ementa, do meu histórico da graduação, né? Aqui tem o nome das disciplinas que eu cursei, quais foram as minhas médias, né? Acho que tem a frequência também, o código da disciplina, quando que eu cursei, enfim, é o padrão, né? E aqui embaixo, no caso, eu tirei, né, a assinatura da pessoa que me ajudou, que foi uma amiga minha engenheira aqui na Irlanda, né? Mas aqui simplesmente você colocaria a assinatura da pessoa, o número de membro dela do Engineers Ireland e a data. Isso tem que fazer em todas as páginas e aí você escaneia tudo de novo e manda para o Engineers Ireland. Ou você pode fazer tudo isso direto no PDF, né? Se você tiver uma assinatura digital, você faz aí também. A pessoa faz para você, na verdade, né? Aqui, só para mostrar rapidinho, é o formulário da aplicação do Job Seeker, para conseguir a anuidade reduzida, né? Você só vai colocar aqui, I am a Job Seeker, você vai assinalar isso aqui vai dar um tique aqui, né? Verificado. Só basicamente colocar o seu nome aqui, eu, fulano de tal, membro, número tal. Isso aqui, quando você fizer a aplicação lá no site, eles vão te dar um número provisório, tá? De membro. Aí você usa esse número provisório aqui. Aí você vai assinar, colocar a data e mandar ali para o subscriptions@engineersireland. E aí depois eles vão entrar em contato com você lá para te passar os dados bancários para você fazer a transferência do valor da anuidade. E aí o seguinte, depois quando tiver toda essa documentação com eles, uma banca lá do Engineers Ireland se reúne todo mês para analisar esses pedidos de inscrição, né? E aí eles vão analisar e vão dar o ok para você. Lembrando que isso não é obrigatório, tá? Se você simplesmente quiser só traduzir e entregar a sua documentação para a empresa do jeito que a empresa pedir, tá tudo certo também, tá? Isso é só para quem quer se inscrever aqui no Engineers Ireland, porque o Engineers Ireland ele tem também algumas vantagens, né? Ele te dá acesso a alguns eventos que acontecem lá, às vezes eles chamam empresas para fazer, que estão querendo contratar gente, eles fazem os eventos com algumas empresas que você pode ir lá deixar o seu currículo, você tem alguns treinamentos que tem curso reduzido para quem é membro, né? E você tem acesso também ao banco de empregos deles, né? Eles postam alguns empregos lá no site deles também. E tem uma funcionária do Engineers Ireland que se chama Regiane McLaughlin. Você acha ela facilmente lá no LinkedIn, o perfil dela é Regi McLaughlin. Ela auxilia também bastante, tá? Tirando dúvidas lá, ela tem material também no YouTube em que ela explica como é que funciona, e é tudo em português, ela é brasileira, né? E ela auxilia bastante, basta você entrar em contato com ela que ela vai com certeza te ajudar, tá bom? Se vocês quiserem informações até mais aprofundadas sobre como funciona a Engineers Ireland, como se inscrever e tudo mais, eu vou deixar também na descrição desse vídeo um link, né, para um vídeo do YouTube do Engineers Ireland que eles explicam tudo certinho isso daí também, tá? Então, o que eu queria falar sobre essa parte da validação é isso. Não existe uma validação rigorosa, é basicamente traduzir seus documentos, tá? Em relação ao Engineers Ireland, existe uma certificação adicional que se chama Chartership, em que você, para poder alcançar cargos mais altos nas empresas de engenharia, eles vão te pedir essa certificação. Aí é todo um processo que envolve entrevista, você vai ter que produzir uns textos, você vai ter que fazer prova, isso tudo, para poder chegar nessa certificação. Mas a certificação, ela não é obrigatória para você trabalhar com engenharia, tá? Ela só vai acabar sendo um impedimento para você conseguir cargos muito altos nas empresas de engenharia, tá? Porque normalmente eles pedem que a pessoa tenha essa certificação, mas isso, boa parte até dos irlandeses mesmo não tem isso, tá? Isso realmente são para os cargos mais altos mesmo. Isso você vai acabar, se continuar trabalhando aqui na Irlanda durante um tempo, você vai chegar num ponto que você vai fazer isso, tá? Mas aí é todo um processo bem burocrático, tem custos envolvidos, isso aí você pode pesquisar no site do Engineers Ireland, mas não é obrigatório para quem está começando a trabalhar, tá? Eu mesmo, por exemplo,
trabalho num cargo sênior na empresa que eu estou trabalhando e eu não tenho esse chartership. Eu provavelmente vou ter que fazer, né? Talvez aí final do ano começar esse processo ou ano que vem, porque vai começando, conforme você vai ficando um tempo maior na empresa, você já está num cargo um pouco mais alto, eles vão começando a te pressionar para poder fazer isso, tá? Mas para quem é recém-chegado aqui não vai precisar disso, tá? Pulando para a segunda parte aqui, vamos falar um pouquinho sobre o nível de inglês, né, que precisa para trabalhar. Varia bastante, tá? Dependendo se você vai trabalhar em obra, se você vai trabalhar numa empresa de consultoria, que você vai ter que ficar escrevendo muitos relatórios, se você vai ter que ficar se comunicando diretamente com os clientes, né? Mas, né, a gente sabe que engenharia, por ser uma área técnica, você tem que ter uma comunicação bem eficiente, né? Até porque a gente lida com bastante coisa que envolve muita responsabilidade, né? Então, eu indicaria, assim, que você tivesse um inglês avançado, né? No mínimo, para conseguir alguma vaga de engenharia, eu acho, tá? Essa é a minha opinião, seria um nível B2, que seria o Upper Intermediate. O meu nível, quando eu saí ali do primeiro turno da escola de inglês, né, do primeiro curso, eu já estava mais ou menos no C1, né? Eu estava no Upper Intermediate, foi o primeiro curso que eu fiz, mas aí quando eu fiz a prova lá do Cambridge, eu fui tão bem que a minha média já ficou acima do C1. Aí eu comecei até depois a estudar no C1, né, o avançado, e então basicamente meu nível é avançado. Então para mim já foi o suficiente para trabalhar como um engenheiro sênior numa empresa de consultoria em que eu tenho que ficar escrevendo inglês, falando inglês, atendendo outros profissionais, enfim, né? Demanda bastante comunicação. Se você for trabalhar em obra, dependendo da função que você fizer, talvez você consiga ter um inglês um pouco menos avançado, mas eu ainda acho assim que pelo menos um B2 seria interessante para você, tá? E uma dica para vocês é o seguinte, já vão pesquisando, né, mesmo que estiverem aí no Brasil, quais são os termos técnicos, né, que usam na área de vocês, né? Tentem descobrir, né, porque o inglês geral é o inglês geral, mas tem um inglês que você vai usar para o seu trabalho, que envolve várias palavras técnicas, seria interessante que você já conhecesse para poder, né, te auxiliar já no começo, né? Então tem alguns dicionários técnicos, né, português e inglês que você consegue consultar, né, você acha aí na internet, dê uma pesquisada para a área de vocês, né, que isso com certeza vai auxiliar bastante vocês. Agora falando um pouco sobre os vistos, né, como é que funciona em relação a vistos para trabalhar com engenharia? As empresas, tá, quando vão contratar profissionais, elas sempre vão dar preferência para quem não precisa de um visto de trabalho. Então quem que poderia trabalhar com engenharia sem precisar aplicar para um visto de trabalho? Alguém que já tem a cidadania europeia, né? Cidadania de algum país da Europa, então os mais comuns aí para os brasileiros são a cidadania italiana, a espanhola, a portuguesa. Então se você tiver uma cidadania dessa, você não precisa de visto para trabalhar, simplesmente, né, você é como se fosse um irlandês aqui trabalhando, não precisa, né? Ou você tem, por exemplo, um Stamp 4, né, que é um tipo de visto que te permite trabalhar, mas você não precisa fazer a aplicação para passar por um processo de Work Permit, né? Então como é que você consegue esse Stamp 4? Tem várias formas, mas uma delas aí, que é a mais comum, é se você é um cônjuge de um europeu, né? Então se você é casado ou tem um relacionamento estável aí com alguém que tem cidadania europeia, você pode aplicar para esse visto Stamp 4. Então você também não precisaria passar pelos processos do visto de trabalho. Os processos dos vistos de trabalho, né, das permissões de trabalho, eles são um pouco mais burocráticos. A gente tem um vídeo aqui explicando certinho como é que funcionam, tá? Então se você quiser pesquisar aqui no canal, procurem lá o vídeo Vistos de Trabalho, tá? Que vai ter explicado lá. Então, nos vistos de trabalho, aqui resumindo bastante, são duas categorias, são o General Employment e o Critical Skills. A área de engenharia, praticamente todas as áreas de engenharia, né, elas fazem parte do Critical Skills, que são as profissões em que a Irlanda está tentando atrair profissionais. São profissões que exigem, né, qualificação e que têm um processo de visto de trabalho mais simplificado em relação ao General Employment, que é o geral, né, o visto geral de trabalho. Mas mesmo assim, né, embora seja simplificado, né, ele ainda assim exige uma burocracia, tá? E tem custos envolvidos que muitas vezes as empresas não querem arcar com isso, né? Ou se a empresa for muito pequena, às vezes eles não têm um RH que sabe mexer com isso, tá? As empresas maiores não têm problema com isso, tá? Eles já sabem como é que funciona, tá? Então não tem muito problema. Mas só explicando porque normalmente eles acabam priorizando quem não precisa de visto, quem é cidadão mesmo europeu, quem tem Stamp 4, tá? Se você ainda estiver no Brasil, é possível conseguir aplicar para uma vaga, né? Se alguma empresa quiser te contratar e você ainda está no Brasil, você vai ter que passar pelos processos do visto de trabalho, a menos que você tenha, né, uma cidadania europeia, né? Mas se você não tiver, é difícil, tá? Não vou dizer que é fácil você conseguir uma
uma proposta para trabalhar na Irlanda ainda estando aí no Brasil, mas dependendo da sua experiência, do seu nível de inglês, quem sabe rola, tá? Isso aí seria mais... Depois eu vou falar, né, sobre como você consegue achar as vagas, mas basicamente LinkedIn, tá, gente? Então aí você teria que passar pelo processo, pesquisem lá no nosso vídeo, tá bem explicado quais são os prazos, quais são os custos envolvidos com esse visto de trabalho, né, para aplicação ainda do Brasil. Então tem tudo lá. Se você já estiver aqui na Irlanda, você também teria que aplicar para esse visto, né, de trabalho pelo Critical Skills, só que você estando aqui é mais fácil, as empresas vão preferir contratar uma pessoa que já está no país, né? Só que para poder aplicar para um visto de trabalho, você já estando aqui na Irlanda, você precisa estar com algum visto válido que te permita já trabalhar. Por exemplo, um visto de estudante que te permite trabalhar 20 horas semanais. Se você entrou como turista, não é como Portugal, por exemplo. Você não consegue trocar o visto de turismo para um visto de trabalho, tá? Pelo menos não oficialmente, tá? A informação oficial que está nos sites do governo e que as empresas utilizam é isso, tá? Se tem algum macete, alguma coisa diferente aí para ser feita, não é as informações oficiais, tá? Então o que eu sempre tento passar aqui para vocês nos vídeos informativos são as informações oficiais dos órgãos do governo que estão em sites do governo, certo? Então você precisaria pelo menos estar com visto de estudante, tá? Para poder fazer essa aplicação aí para o visto de trabalho. Se você eventualmente estivesse aqui como turista e alguma empresa se acaba querendo te contratar, você teria teoricamente que sair do país, tá? E ficar fora do país enquanto rola a primeira parte aí da aplicação do visto de trabalho. Normalmente demora, o Critical Skills, a última vez que eu ouvi falar, era em torno de 15 dias ou até um mês, tá? Depende da empresa também. Tem empresas que têm alguns convênios aí com o governo que eles conseguem encurtar um pouco esse prazo. Mas basicamente você precisaria estar morando legalmente aqui na Irlanda, não como turista, tá bom? Então, o visto de estudante seria uma boa para isso. Então, se você que é engenheiro e pensa em vir para cá, venha com visto de estudante e aí tente achar uma empresa que queira patrocinar, no caso, o seu visto, né? E aí você consegue aplicar e fazer o processo todo já estando aqui na Irlanda. É bom que você também vai ter que fazer entrevistas. As primeiras entrevistas são online, mas depois vai ter com certeza uma entrevista pessoalmente, né? Então, você já vai ter tá aqui para fazer, né? E uma dica que eu dou assim para quem não tem muita experiência ou até tem experiência, mas está com visto de estudante, está achando difícil, né, conseguir uma proposta de emprego já para trabalhar como engenheiro diretamente, né? É tentar entrar em alguma empresa com uma vaga de meio período como CAD Technician ou BIM Technician, né? Que seria basicamente desenhista, né? Técnico em desenho usando CAD, né, ou BIM. Isso seria uma dica boa, porque assim, você conseguiria trabalhar numa empresa dessa com o seu próprio visto de estudante mesmo, porque é uma vaga de meio período, né, a empresa conseguiria te contratar, e aí eles já vão te conhecendo, já vão vendo se você trabalha bem e tudo, eles podem depois querer patrocinar o seu visto, falar, esse rapaz aí é bom, essa pessoa é boa, né, trabalha bem, eu vou patrocinar o visto dele, vou fazer a aplicação do Critical Skills para ele. Então isso é uma dica. Então você começaria como um CAD ou um BIM Technician e depois eles poderiam aplicar por Critical Skills para você com um cargo de engenheiro mesmo, né, que aí o salário é mais alto, porque para poder aplicar por Critical Skills, o salário tem que ser acima de 38 mil euros por ano. Então agora vamos falar um pouquinho sobre currículo, né? E a experiência, né? Se você precisa ter muita experiência, como é que funciona a parte dos currículos aqui. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, ter experiência prévia na sua área aqui no Brasil, né? Ajuda bastante, tá? Porque depois eu até vou explicar um pouco a diferença em relação aos profissionais daqui com os profissionais do Brasil, tá? Mas é o seguinte, aqui durante a graduação deles, a graduação aqui de engenharia, ela é um pouco mais curta do que a brasileira e eles não têm tanto costume de ter já um estágio, por exemplo, como a gente tem aquela cultura do estágio já no Brasil, porque muitos estudantes já acabam fazendo estágio em empresas durante, né, a graduação, né? Aqui não tem muito disso. Então, toda essa experiência prática que você tem já na engenharia, ela conta muito aqui, tá? Mas você vai ter que saber também como explicar adequadamente essa sua experiência, né? Tanto no seu currículo, quanto na entrevista que depois você vai fazer, né? Quanto no seu perfil do LinkedIn. O LinkedIn, pessoal, aqui é muito importante, tá? No Brasil eu sei que também mas aqui na Europa eu vejo que é muito mais até do que o Brasil. Aqui os recrutadores, eles utilizam muito o LinkedIn, eles te contactam diretamente, tá? Às vezes você nem precisa aplicar para alguma vaga. Se um recrutador gosta do seu perfil e ele tem alguma vaga que ele está querendo procurar um profissional, ele acaba entrando em contato diretamente com você sem você precisar ter aplicado, tá? Isso acontece, tá? Não é raro, tá? Comigo não já aconteceu várias vezes. E no caso, assim, para quem não tem muita experiência no Brasil, é recém-formado, ou já se formou faz um tempo, mas infelizmente não conseguiu fazer estágio, né? Não teve muita oportunidade, né? O que eu posso dizer para vocês é que existem os programas aqui de algumas empresas grandes chamados de Graduate Programs, que são
programas para poder contratar engenheiros recém-formados, sem muita experiência, tá? Eles têm... É como se fossem programas de trainee, né? Tem no Brasil. E todo ano essas empresas grandes, elas acabam abrindo, tá? Às vezes 2 vezes por ano, tá? Elas abrem essas vagas e essas vagas são boas. Assim, normalmente elas não dão direito a você poder aplicar para Critical Skills, porque os salários são mais baixos, mas se você, por exemplo, tiver uma cidadania europeia ou estiver trabalhando como estudante, e essa vaga for meio período, né? Talvez você consiga utilizar isso como um primeiro emprego aqui com engenharia, tá? A nomenclatura das vagas aqui, cargos, também é bom vocês darem uma pesquisada, tá? Porque é um pouco diferente aqui do Brasil. Então, assim, eu vou dar só algum exemplo dentro da engenharia civil. Tem as subdivisões aqui. Aqui eles chamam civils, né? Seriam os engenheiros que trabalham mais com essa parte de terraplanagem e drenagem, né, das obras. Parte mais de infraestrutura, mas não necessariamente a parte de, por exemplo, cálculo de fundações, né, e obras de terra. Aí você teria o Water Engineer, que são os engenheiros que trabalham mais com essa parte hidráulica também, mais pesada, por exemplo, drenagem urbana também, obras hidráulicas, assim, no geral. Tem a engenharia estrutural, né, brasileira, que eles chamam de structures, né, que é basicamente a mesma coisa, tá? E aqui a parte da geotecnia, né, o pessoal também da área ambiental, também eles chamam de Ground Engineer ou o Geoenvironmental, tá? Geoenvironmental, que aí já são os profissionais que trabalham mais, que já são os profissionais que no Brasil são chamados de geotécnicos, ou os próprios geólogos também, engenheiros ambientais, todos entram dentro dessa categoria aqui. E para a galera que trabalha com instalação hidráulica, né, sanitária, ou até elétrica também, né? Aí já seriam da categoria do Building Services. E para os engenheiros de obra seria Site Engineer. Então, quando vocês forem procurar vagas no LinkedIn, né, pesquisem por esses termos aqui para vocês saberem, né, qual é o equivalente aqui da sua especialidade dentro da engenharia civil. Eu não vou saber falar para vocês também todas, né, porque a gente tem muitas especialidades dentro da engenharia civil, só trouxe algumas que são as que eu conheço aqui e que são as que tem na empresa em que eu trabalho, né. E as vagas, né, aqui... no Brasil, normalmente a gente fala em engenheiro júnior, engenheiro pleno, né? Engenheiro sênior, esse tipo de coisa, né? Aqui, basicamente, seria o seguinte, o recém-formado seria o graduate, que é a pessoa que tem pouquíssima experiência, tá? E aí depois teria o junior engineer, né? O sênior, e aí assim, se você já está numa vaga mais sênior, só que você toma mais responsabilidades em relação à parte de gerenciamento de projeto e tudo mais, né? Você já tem um papel um pouco mais importante dentro da empresa, você seria promovido ao próximo nível, que seria o principal engineer. E tem depois disso, né, teria o associate, né, que aí já é realmente quem já está bem envolvido na parte de gerenciamento de projetos e líder de equipe mesmo, né? Seria o associate. E acima disso, director, ou algumas empresas também trabalham com o sistema de partner, né? Que são como se fossem sócios, né, da empresa também. Então, basicamente isso daí, tá? Para quem for trabalhar em obra, aqui uma diferença que eu vejo de trabalhar em obra em relação ao que é no Brasil, eu também já trabalhei como engenheiro de obra durante um tempo, bem no início da minha carreira. A diferença aqui é que eles colocam os engenheiros também para fazerem os trabalhos de topografia também, de poder fazer a locação, né, das estruturas e das diversas coisas da obra. Então, eles chamam aqui de Setting Out Engineer, né, ou Site Engineer, mas às vezes o Site Engineer eles colocam na descrição da vaga que a pessoa tem que saber fazer o Setting Out também, que é basicamente a topografia. Então você teria que saber mexer também em equipamentos de topografia, principalmente estação total, tá? Que eles trabalham bastante com estação total aqui. E aí tem cursos específicos que você consegue fazer aqui na Irlanda mesmo, de setting out, né? E para trabalhar em obra, eles também têm um curso que chama Safe Pass, e que você vai aprender basicamente, né, as regras de segurança do trabalho, aqui de segurança em obras, né? Também é um curso que para quem for trabalhar em obra vai ser exigido. Mas assim, você pode fazer isso por conta própria, ou se você for contratado na empresa e não tiver esses cursos, né, principalmente o Safe Pass, né, eles vão fazer você fazer. O Setting Out já é mais interessante você fazer por conta própria se você tiver interesse em trabalhar em obra, tá? Porque isso normalmente vai estar na descrição da vaga já como um requisito, né, que a empresa está procurando, tá? Então quem quer trabalhar com isso já fica ligado, tá? O currículo, né, falando um pouquinho sobre currículo agora, existe, né, o modelo que eles esperam que seja o currículo aqui, que é um pouquinho diferente do brasileiro, tá? Mas, assim, eu não quero me estender demais sobre currículo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um material aqui do Engineers Ireland que eles falam com detalhes, tá? Sobre como montar um currículo aqui para o padrão da Irlanda, tá? Quem tiver interesse, por favor, cheque na descrição do vídeo. Agora, algumas dicas gerais aqui sobre
perfil do LinkedIn, né, pessoal? Que aqui o LinkedIn, como eu falei, ele é muito importante, tá? Ele é bem importante porque realmente os recrutadores estão todos lá. Primeiramente, você vai ter o seu perfil aí provavelmente no Brasil já, né? E você vai ter que fazer um perfil em inglês, tá? Tem uma opção lá no LinkedIn de você montar uma página sua em inglês. Então prestem atenção no como vocês vão escrever, evitem erros gramaticais, usem palavras-chave da sua área, pesquisem, né, quais são e acabem colocando elas porque elas aparecem nos mecanismos de busca dos recrutadores, tá? E aprendam qual é a descrição correta da sua especialidade, como eu falei aqui, tá? Então, se você, por exemplo, você é um engenheiro de obra, sua experiência com isso, você vai ser um site engineer. Então, você vai colocar na sua descrição lá que você é um site engineer. Para auxiliar vocês em relação à gramática e tudo, hoje em dia a gente consegue usar o ChatGPT, né, que ele auxilia bastante também na parte da correção. Lógico, o Google Tradutor também evoluiu bastante, mas um ChatGPT ajuda também, tá? Uma coisa importante, colocar o seu endereço aqui da Irlanda no perfil, né, para poder aparecer nas buscas dos recrutadores, tá? Eu também aconselho vocês a terem uma foto assim adequada, tá? Uma foto mais séria, tá? Então, se você é um engenheiro, por exemplo, eles vão esperar que você tenha uma foto assim que você tá com uma roupa mais social, alguma coisa assim, né? Não que você vai estar, por exemplo, uma foto de moletom que você tirou do seu Facebook, sabe? É isso que eu quero dizer, tá? Então, assim, não precisa estar de terno e gravata, tá? Até vai estar esquisito se for, tá? Mas até pesquisem, né, de outros engenheiros aí no LinkedIn para vocês verem mais ou menos como é que é o padrão de foto que eles esperam, tá? Mas é basicamente assim, só evitem estar muito despojado, assim, tá? Coloquem um pouco mais sério aqui. O pessoal é bem conservador, tá? A sociedade aqui é um pouco mais séria do que a brasileira no geral. Uma dica muito importante, né, é detalhar muito as suas experiências profissionais e descreva muito bem o que você sabe fazer e também o tipo de obra que você trabalhou, tá? Eles acham muito importante, assim, saber essas informações sobre o tipo de projeto que você já tem experiência. Então, assim, se você tiver as informações, por exemplo, relacionadas ao porte da obra, por exemplo, qual era o custo da obra, o período em que essa obra demorou para ser construída, todas essas informações coloque lá na descrição também, tá, da sua experiência. E outra coisa é o seguinte, preste atenção nas datas de entrada e saída dos empregos e, por exemplo, dos cursos de graduação ou pós-graduação que você colocou. Evite deixar, assim, os gaps, né, deixar períodos vazios entre as datas, né, de você, por exemplo, estar estudando e começar a trabalhar, esse tipo de coisa, assim. Eles não gostam muito de que tem esses intervalos. Tem que estar batendo, assim, as datas que você coloca, tá? Isso até uma recrutadora, quando ela foi me chamar lá para fazer uma entrevista, ela, antes, né, de poder dar continuidade lá no processo, ela ficou me perguntando muito sobre essas datas, porque tinha diferencinha de 2 meses, porque eu não sabia exatamente, não lembrava direito quais eram as datas de início, que eu tinha começado num determinado emprego, ou que eu tinha terminado minha pós-graduação, não lembro exatamente, mas eu tive que consertar esse tipo de coisa. Aparentemente isso é bem importante para eles aqui, tá? Uma dica para vocês também no LinkedIn é o seguinte, vão procurando quais são os recrutadores aqui, as principais agências de recrutamento de profissionais de engenharia e vão adicionando, né, os funcionários deles no seu LinkedIn, na sua rede de contato, tá? Isso auxilia muito você a conseguir também vagas, tá? Eu vou até deixar, daqui a pouco eu vou falar para vocês aqui, vou deixar também aqui na descrição do vídeo o nome das principais empresas de recrutamento que recrutam engenheiros aqui. Aí vocês podem consultar lá e pesquisar por essas empresas no LinkedIn, tá? E vão adicionando lá os recrutadores deles. Então eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui o nome das maiores empresas de recrutamento aqui que contratam, que recrutam engenheiros, né? E vou falar algumas aqui, mas eu vou deixar também todas na descrição, tá? Então, no caso que eu conheço aqui, seriam as maiores, né? Hayes, Morgan McKinley, tem a Sonas Technical, que já entrou em contato comigo algumas vezes. Tem a O'Neill Brennan, a Gaia Talent, também já falei com alguns recrutadores. Essa Access Talent Group também, já falei com vários recrutadores deles, eles são bem fortes aqui. E também o seguinte, né? Se algum recrutador desse entrar em contato com você, né, e te oferecer uma vaga, mas que você não tem interesse na vaga, procure responder sempre, tá? Não deixe eles assim sem resposta. Tenha um bom relacionamento com esses recrutadores, tá? Porque a gente nunca sabe quando vai precisar trocar de emprego, né, gente? Só ajeitei a luz aqui, gente, que tá começando a baixar o sol aqui. E estava ficando estranho. Se vocês quiserem saber algumas empresas grandes, né, de engenharia e consultoria, assim, de engenharia que acabam contratando bastante profissionais aqui, eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Mas eu vou citar algumas aqui que são multinacionais também, tem outros países, né? A Arup, tem a Aecon, tem a Jacobs, a própria Candle, né, que é a empresa que eu trabalho. Tem a WSP, que é grande também de consultoria, a RPS, tem a Jones Engineering, que é uma construtora forte aqui também.
Walls, que também é outra construtora forte, tem a Mott MacDonald, tem a RSK e tem a Meinhardt, que é empresa de projetos também, né? E agora você deve estar se perguntando, tá, beleza, então além do LinkedIn, como é que eu faço para conseguir as vagas? Então, o LinkedIn é o principal, tá, gente? Mas além do LinkedIn, o que você pode ver também, pesquisar, seria o Indeed, que é um site de empregos no geral aqui da Irlanda, tá? Então, algumas vagas de engenharia também vão estar lá, né? Além do LinkedIn tem o Indeed. Eu vou deixar aí também na descrição, é indeed.ie. E também no site do Engineers Ireland tem uma seção lá de empregos, que algumas vezes eles postam oportunidades lá também. E tem os eventos, né, do Engineers Ireland, que eles chamam empresas que estão interessadas em contratar e você pode participar desses eventos. Fique ligado aí. Tem, às vezes, eventos específicos, né, para brasileiros, né? Eu até participei de uns tempos atrás aí. Foi bem interessante, eles trazem algumas palestras e também fazem esse networking, né? É bom para você conhecer outros profissionais de engenharia também, brasileiros, né? E também para conhecer essas empresas que acabam participando dos eventos. É muito bom também, tá? Em relação a salários, né, gente? Salários, assim, variam muito, tá? Em relação à experiência que você tem que ter. Se você depende de visto, de critical skills, né, para poder trabalhar aqui, então você teria que pegar uma vaga para pagar acima de 38 mil por ano. Então seria uma vaga já para um engenheiro mesmo pleno, né? Não necessariamente sênior, tá? Vagas para sênior já pagam mais do que isso, pelo menos uns 50 mil, entre 45 até uns 60 mil por ano. Aqui os salários normalmente eles se referem aos salários por ano, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui uma tabelinha para vocês saberem o quanto que seria isso por mês limpo, né? Tirando os impostos, né? Mas basicamente é o seguinte, então um engenheiro mesmo pleno aqui, que seria talvez um junior engineer, alguma coisa assim, 38 mil por ano, assim, teria que ser o mínimo para poder aplicar para o Critical Skills, tá? Tem umas vagas aí, como eu falei, sênior, que vai estar pagando entre 45 até uns 60, depende também das cidades, tá? Dublin paga melhor, mas ao mesmo tempo o custo de vida aqui em Dublin é maior que todas as outras cidades aqui da Irlanda, tá? Então, eventualmente, se você for trabalhar em Cork, em Limerick, né? Que são outras cidades que tem, Galway também tem empresas de engenharia também, talvez os salários para os mesmos níveis sejam um pouco mais baixos, tá? Mas às vezes vale a pena, tá? Porque o custo de vida é um pouco mais baixo também. Mas se você quiser ter uma ideia melhor dos salários, né? Pesquisa no Indeed, às vezes tem, né? As vagas eles colocam lá os valores. Eventualmente no LinkedIn, mas o LinkedIn eu acho até meio difícil eles colocarem valores, né? Mas tem um site muito bom para você descobrir isso que chama glassdoor.ie, em que os profissionais das empresas, né, eles acabam entrando lá e postando anonimamente quais as informações do emprego deles, né, dos salários e tudo mais. Então lá você consegue ter uma média boa, tá, do que esperar em termos de salário, tá? Sabendo o salário bruto por ano, deixa eu mostrar para vocês a tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha eu tirei de um perfil do Instagram chamado Taxless Taxing, que é de uma brasileira que ela é contadora, se não me engano, ela posta bastante dicas sobre a parte de impostos aqui na Irlanda, como fazer declarações de imposto e, enfim, várias informações contábeis aqui em relação ao emprego, tá? Na Irlanda é muito bom esse perfil, eu recomendo, tá? Então aqui, digamos que você entre numa vaga aqui no Critical Skills que pague 40 mil aqui por ano, certo? O salário bruto mensal, né? Seria 3.333, aí você vai ter o desconto dos impostos, então o seu salário líquido anual seria o seu salário líquido mensal estaria em torno de 2.770. Só que é o seguinte, gente, isso aqui é um valor geral que ela postou aqui, tá? Só que isso aqui varia bastante também em relação às suas condições de vida, por exemplo, se você é casado, se você tem filho, se você aluga um apartamento, tudo isso gera para você créditos, tá, de imposto em que você consegue pagar um pouco menos de imposto do que provavelmente foi considerado aqui. Então esse valor aqui pode aumentar um pouco também, tá? E aí você pode até falar, mas um amigo meu ganha 40 mil e não está ganhando 2.770, ele ganha, sei lá, diferente do valor que está aqui. Sim, por causa justamente da condição específica dele, tá, de vida. Que é o imposto de renda deles é calculado com base nesses créditos, né, que dependem da condição da pessoa, se é casado, se tem filho, enfim, tem várias condições lá. Mas, para ter uma ideia, né, uma primeira ideia, essa tabela aqui é muito boa. Então, por exemplo, uma vaga de sênior aqui que pague, sei lá, 50 mil, você estaria ganhando em torno de 3.200 por mês, um pouquinho mais, dependendo se você for casado, enfim, tem um abatimento um pouco maior, se você tem filho, ou uma vaga já mais especializada aqui, ainda de sênior, mas com bastante experiência, talvez, com uma empresa que paga um pouco melhor,
uns 3.700, enfim, aí as vagas mais, que aí já são mais altas mesmo, que provavelmente vão te exigir um chartership aqui, ou não também, depende da área, né? Sobem para uns 4.000 e pouco por mês, 4.500. Lembrando que aqui na Irlanda é o seguinte, o imposto de renda, ele também você paga retido na fonte mesmo, né? Descontado da sua folha de pagamento e é 20% até 40 mil. O que exceder 40 mil por ano, você passa a pagar 40%. No Brasil, acho que o máximo é 27,5%, né, por cento, né? Aqui é 40%, tá? Então, você vai pagar 20% de imposto até 40 mil e o que exceder isso é 40% de imposto. Então, você vê assim que os salários vão aumentando bastante, mas o salário líquido mensal não tem essa variação toda, né? Você vê aqui, por exemplo, de 50 mil, que a pessoa vai ganhar 3.200 por mês, uma pessoa que ganharia o dobro dela vai ganhar 5.300, nem vai ganhar o dobro dela, justamente por causa dos 40% de imposto de renda acima de 40 mil, né? Então vocês podem ver que o imposto aqui é bem alto, tá, gente? Agora, no geral aqui, gente, agora só dando a minha opinião, né? Eu tô trabalhando há 1 ano e 2 meses já nessa empresa multinacional aí como engenheiro geotécnico, né, sênior, né? E o que eu tenho para dizer assim em relação à minha experiência no Brasil, que eu já tenho eu tinha 9 anos de experiência já em uma empresa brasileira semelhante assim também de consultoria e projetos nessa área também, era multidisciplinar também, né? Então tinha gente que era engenheiro de estruturas, tinha engenheiros que trabalhavam com essa parte de água, drenagem, arquitetos, enfim, era multidisciplinar, assim como essa que eu estou trabalhando aqui também, né? A diferença é que essa aqui é uma multinacional, né? Uma empresa bem maior, né? Mas enfim, o que eu tenho percebido aqui entre trabalhar, a diferença entre trabalhar no Brasil e trabalhar aqui, primeiramente é a qualidade de vida, assim, você tem um equilíbrio maior entre o tanto que você trabalha e o tempo livre que você tem para fazer outras coisas, tá? No Brasil eu acabava trabalhando às vezes, sei lá, 10 horas por dia, 12 horas, já teve períodos que a gente fazia muitas horas extras para poder dar conta dos prazos, né? Que os prazos no Brasil são sempre muito curtos, né? Porque lá o planejamento não é o forte, né? Então aqui eu vejo que eu trabalho basicamente das 9 da manhã às 5 da tarde, a empresa não tem horas extras, tá? Eles têm banco de horas, mas eles não gostam que você fique depois do horário fazendo hora, tá? Eles não incentivam esse tipo de comportamento, né? E aqui a diferença também que eu vejo em relação a treinamentos, né? É levado a sério isso pelo Engineers Ireland. Se você é membro, você tem que comprovar 35 horas de treinamento pelo menos por ano, tá? Para você conseguir, né, se manter membro. Então a empresa também às vezes incentiva, né? Eles organizam também treinamentos periódicos. Se você tiver um treinamento que você quer fazer que está sendo ofertado por uma empresa, você apresentar, eles também ajudam você a fazer, né? Eles ajudam a pagar. E assim o que eu vejo também para quem é funcionário assim que já tem uma certa idade já mais avançada, eles não têm tanto preconceito, tá? Com pessoas mais velhas, tá? Mesmo na empresa que eu trabalho tem muita gente já idosa mesmo trabalhando e ninguém tá nem aí, tá? E até assim nas entrevistas, eles nem podem aqui, os recrutadores não podem perguntar a sua idade, ninguém pode perguntar esse tipo de informação, tá? Isso é proibido, tá? Inclusive por lei você fazer esse tipo de distinção, né? Na hora de contratar alguém. E como a população aqui também é mais, eu acho que idosa do que o Brasil também, é comum você ver pessoas mais velhas trabalhando até bastante tempo já depois da data até que a gente vê no Brasil com engenharia, que às vezes tem um pouco de preconceito no Brasil com funcionários que já estão com uma certa idade, né? Que eu vejo que tem muito menos, tá? Não vou dizer que não tem, né? Provavelmente tem um pouco, mas é muito menos que o Brasil, tá? Isso eu tenho certeza. Aqui eu vejo que tem mais burocracia, tá? Em relação ao que eu estava acostumado no Brasil, tá? E eles têm mais processos internos, assim, de garantia de qualidade, né? Mas isso também pode ser porque eu estou trabalhando numa empresa agora que é multinacional, um pouco mais organizada do que a que eu estava trabalhando no Brasil, né? Então, aqui realmente tem que passar por vários processos de verificação, de checagem de erros e tudo mais, né? O que eu vejo, assim, para mim, pelo menos, né? Aí já é a minha experiência pessoal. Eu vejo que os projetos aqui que eu estou trabalhando, eles são um pouco menos interessantes aqui, pelo menos os projetos que são na Irlanda, não tem nada muito grande, assim, em termos de engenharia, assim, muito interessante, assim, na parte de cálculo e tudo que eu gosto, né? Mas a gente acaba trabalhando em alguns projetos mais interessantes que estão sendo feitos no Oriente Médio, né? Em países como Catar, Arábia Saudita, né? E também no Reino Unido, que tem umas obras grandes legais também. Outra comparação aqui que eu faço tem menos benefícios sociais aqui, tá? Aqui você não... Existe um seguro-desemprego, mas ele não é dos mesmos moldes do Brasil. Aqui não tem aquele lance de você ficar muito tempo na empresa e quando você sai você tem um FGTS para poder retirar, que é grande, sabe? Aqui, basicamente, quando você sair de uma empresa, se você tiver dias de férias a ver, né, eles vão te pagar.
E tem uma outra bonificação, às vezes, para quem já está há bastante tempo numa empresa, mas não é da mesma forma do Brasil, tá? Você não vai esperar uma rescisão muito grande não quando você sair, tá? Tem o lance das horas extras, né? Que aqui realmente não é muito... Não é... As horas extras que não são uma coisa comum, assim, das pessoas fazerem aqui, pelo menos, tá? E eu vejo também que aqui também tem muito menos pressão no dia a dia, a carga horária é menor, as equipes são maiores, tá? Então eu vejo que aqui é mais tranquilo para trabalhar, tá? Lógico que é a minha experiência, tá, gente? Eu trabalho no escritório, né? Numa empresa que trabalha com consultoria. Talvez uma obra, se trabalhasse na obra, talvez fosse um pouco mais corrido, né? A questão das férias eu acho que é um ponto positivo aqui da Irlanda. Que são bem flexíveis. Assim que você entra na empresa, você já ganha os dias de férias que você já pode até tirar já algumas semanas depois que você já começou a trabalhar. Você não precisa esperar um ano para tirar 30 dias de férias, tá? E você não precisa tirar as férias só de uma vez. Você quer tirar dois, 3 dias, você tira. Você quer ficar uma semana, você tira, só avisar com antecedência, um pouco de antecedência, não muito. Aqui é muito comum o pessoal pegar várias semanas, assim, não pegar todo o período de uma vez só, como a gente faz no Brasil, de pegar 20 dias de uma vez ou 30 dias aqui. O pessoal pega 2, 3 dias no feriadão, aí pega uma semana quando está chegando mais perto do verão, né, para poder fazer uma viagem, aproveitar. Isso eu acho bem legal aqui, é bem flexível. Mas ao mesmo tempo às vezes atrapalha um pouco as equipes, porque às vezes você quer falar com uma pessoa, vou falar com ela na segunda-feira. Quando você vai ver, você recebe a mensagenzinha automática de que ela está com uma semana de férias. Só vou voltar na outra semana. Aí você fala, pô, mas de novo férias? A pessoa já não tirou esses dias? Não, mas é porque realmente ela tira poucos dias, né? E aí parece que ela está tirando muitas vezes, mas não está. É basicamente 30 dias, ou 28, 27 dias, eu acho, mas é mais flexível. Outra comparação que eu faço é o imposto, né? O imposto aqui realmente é bem alto, vocês viram, né? A tabela que eu passei para vocês. Para quem ganha acima de 40 mil por ano, que é comum, tá? Engenheiro ganhar acima disso, tá? Já começa a ser cobrado 40% de imposto, do imposto de renda, né? Da sua renda. Então, vocês veem que salários bem altos aqui também não é essa vantagem toda, porque vai ficar boa parte com o governo, né? E como uma mensagem final aqui que eu tenho para passar para vocês, né? Você que é um engenheiro brasileiro, né? Se valorize, né? Porque normalmente você vai ter uma qualificação melhor do que a dos engenheiros daqui da Irlanda, que eles têm uma graduação aqui bem mais curta que a nossa, se não me engano, acho que é 3 anos. Eles não têm muita essa experiência prática que a gente tem, né? Que a gente às vezes já adquire durante a graduação. Eles às vezes vão começar a trabalhar mesmo na área só depois de formados, tá? Então eles saem bem crus, assim, em termos práticos da faculdade. Tudo bem que o ensino é bom aqui, né? Mas o que eu posso dizer é que os engenheiros brasileiros não ficam para trás, não. Então, uma coisa também que eu tenho para falar é o seguinte também. Você quer trabalhar na sua área aqui na Irlanda, com engenharia, foque no inglês, né? E se você tiver uma possibilidade de conseguir fazer uma cidadania europeia, faça, tá? Porque provavelmente vai custar o mesmo tanto que você gastaria fazendo um intercâmbio aqui na Irlanda, tá? E vai ser muito mais útil para você em termos de visto, tá? É muito diferente, tá? Assim, se você já está com uma cidadania aqui, é muito mais fácil para você conseguir um emprego na sua área, tá? Mas se você não tem, também não desanime, tá? E você vai ter que passar pelo processo, provavelmente, do visto de trabalho, pelo Critical Skills, que não é impossível, não é... Para muita gente, tem muita gente trabalhando aqui justamente com esse visto, consegue sim, tá? E basta você, né, ter um nível bom de inglês e conseguir achar uma vaga, né? É uma empresa que possa te patrocinar o visto, tá bom? Então é isso, galera. Se gostaram, por favor, né, se inscrevam no canal, deixem aqui os comentários se faltou eu falar alguma coisa, se vocês querem saber mais alguma coisa. Esse vídeo até já ficou mais comprido do que eu queria, mas infelizmente é muita coisa para falar, né? E obrigado aqui por quem assistiu até o final. Nos vemos nos próximos vídeos, tá? Valeu!